Emerson Trogelo, do IF Goiano, Campos Morrinhos. Ainda nesse experimento relacionado ao controle de plantas daninhas na cultura do tomate indústria e ainda na nossa testemunha, uma área sem manejo químico ou capina manual. Eu comentei no vídeo anterior que a nossa composição florística, ela se assemelha muito à cultura do tomate. Então aqui a gente pode observar uma folha do tomate e ela se assemelha muito à folha da Nicandra physalodes, que é o joá de capote. À primeira vista, a gente pode observar que aparentemente o joá de capote ele é a única planta infestante na minha área. Tá? Eu posso observar uma ou outra planta daninha a não ser o joá de capote, a Nicandra physalodes. Tá? Dentro da nossa agricultura moderna, o levantamento de dados, de informações, de números, para a tomada de decisão mais assertiva, principalmente relacionado ao produto a ser utilizado, a época a ser utilizado e a dose a ser utilizado, ela é de extrema importância. Quando a gente observa para inseto, por exemplo, o nosso levantamento de dados, levantamento de informações, identificação de insetos, quantificação de insetos, a gente já tem isso muito em mente. Mas quando a gente fala em planta daninha, a gente ainda não observa isso muito a campo. Por isso que a importância dessa ferramenta aqui, na minha visão, ela é enorme. Tá? Aqui é um quadrado de área de dimensões conhecidas, no caso aqui 0,5 metros por 0,5 metros, então vai me dar uma unidade de área de 0,25 metros quadrados. A ideia é que quando a gente pegue esse quadrado amostral, a gente distribua na área em pontos aleatórios. Tá? E à medida que a gente distribui esse quadrado na área, eu retiro toda a composição florística do local. Tá? E retirando toda a composição florística do local, aí obviamente tendo em mãos um manual de identificação de plantas daninhas, no caso aqui utilizando o Lorenzi, a gente consegue ter a dimensão de qual que é a flora, quais são as espécies, quais são as famílias que compõem o meu ambiente. Tá? No caso daquele 0,25 metros quadrados de área retirado da minha testemunha, eu tenho obviamente uma unidade da minha planta de interesse, que no nosso caso é o tomate indústria, mas eu tenho uma variabilidade de espécies de plantas daninhas grande. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espécies de plantas daninhas que predominam na área. Tá? É claro que quando eu tenho um focal da variabilidade ou da quantidade de plantas daninhas, a Nicandra physalodes realmente ela é a planta daninha de maior valor de importância pensando em quantidade de indivíduos. Para cada uma unidade da minha planta de interesse, eu tive nessa área testemunha 70 unidades da Nicandra physalodes. Pode ter em mente que a competição ela é extremamente injusta. Essa planta ela é a planta mais adaptada nesse momento, nesse local. Tá? Mas quando eu vejo, eu tenho outras plantas daninhas de importância, que talvez naquele primeiro momento eu não tinha noção. Por exemplo, a nossa tiririca, a nossa Cyperus rotundus, que é uma planta daninha de extremo difícil controle nas culturas olerícolas posicionadas a todo o Brasil. Tá? Quando a gente tem a dimensão e quantifica e numera a amplitude de plantas daninhas presentes na área, a gente pode ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então desconsidere o produto ele é um graminicida, que não seria o posicionamento aqui nesse momento, mas vamos considerar apenas que a bula de qualquer herbicida, ela vem destrinchando, ela vem nos posicionando a dosagem mais assertiva para determinado tipo de planta daninha. Então eu não posso considerar dentro da composição florística como sendo uma única planta daninha predominante. Nós temos que destrinchar a nossa composição, destrinchar o nosso ambiente, quantificar as espécies presentes, quantificar a quantidade de indivíduos presentes de cada espécie e aí sim tomar uma decisão mais assertiva em termos de produto e em termos de dose. Fica aí uma dica que a gente tem que ter em mente, principalmente agora. Talvez o produtor vai falar, não, mas minha condição de lavoura não chega nessa testemunha, eu tenho manejo. Mas quando a gente posiciona, por exemplo, uma dessecação pré-plantio da cultura da soja, eu tenho que quantificar a planta daninha presente na minha área, para aí sim eu ter a melhor tomada de decisão de qual produto escolher, que época posicionar esse produto e qual a dosagem mais assertiva a campo.